Marcela Neves se considera uma devota da literatura e, além de uma leitura ávida, é escritora. Ela é autora do romance A Noiva de Paris e do livro de poesias Poemas de Arrebol. Olá, começa agora mais um programa Dedo de Prosa. Você sabe que é o nosso espaço aqui na TV Alice para falar sobre literatura. Hoje a gente vai conversar com a escritora Marcela Neves. Ela é autora de 2 livros, um livro de poesia, um romance ficcional que se chama A Noiva de Paris. Ei, Marcela, bem-vinda ao nosso programa Dedo de Prosa. Obrigada pelo convite. Quero agradecer muito a sua presença e quero começar falando um pouquinho sobre esse livro. Aqui nos bastidores, né, o Marcela, a gente já colocou a conversa um pouco em dia e você já me adiantou que é um livro que é uma ficção, mas tem como base uma experiência que você teve em Paris, que você morou lá. Sim. Então traz um pouquinho pra gente sobre essa história. Esse livro, na verdade, é um romance que são... Bom, ele condensa as minhas impressões, né? As impressões que tive durante esse período. Eu fui fazer um mestrado na França, em Paris, na faculdade Paris 2. E esse livro, esse romance, essa ficção, em forma de ficção, eu condensei muitas das minhas impressões que eu tive nesse cenário tão glamuroso que é Paris, né? E aí a gente conhecendo um pouco mais vai vendo que não é tão glamuroso. A gente coloca muitas aspas nesse glamour, principalmente, né, por ter vivido essa questão de ser estrangeira, de estar numa outra situação, embora num cenário até muito privilegiado, de estar numa grande universidade, estudando direito, fiz um mestrado em direito público, mas percebi certa divergência em relação a essa questão, né, do estrangeiro, do imigrante, que essa liberdade, igualdade, fraternidade francesas não eram bem colocadas assim, ou bem aplicadas para todos os que estavam ali naquela situação e naquele cenário. Então esse é o cenário do livro, as suas impressões com relação a Paris, que no imaginário, eu não conheço, mas o imaginário que a gente tem é que é aquela cidade festeira e romântica e cafés. E aí você trouxe um pouco do que você viu e viveu enquanto estrangeira naquele local. É um livro assim, né? Eu criei justamente essas personagens, são 4 mulheres, e eu quis falar também dessa situação, tanto da questão feminina e feminista, das mulheres, cada uma tem uma visão e tal, mas também desse cenário que as três estão lá e uma está aqui no Brasil, vivendo um cenário como estrangeira no próprio país, né, que é a Amália. Mas as que estão lá, elas vivenciam toda essa situação de estar num outro país com as relações, né, são estudantes e uma é artista plástica, uma já está consolidada lá, mas todas têm as suas questões. Desculpa, Marcela, as personagens mulheres, né, isso me chamou a atenção, Sofia, Clara, Luna e Amália. E aí o que conecta essas personagens são essas questões também muito femininas e feministas, sim, né? Sim, também. E há, né, outro personagem, os personagens, né, masculinos, que é o Leon, que é o Youssef. Há toda uma trama também na Noiva de Paris, né? Uma trama que fala dessa luta de classes global, desse conflito internacional, dessa globalização. Então eu quis trazer tudo que eu pude vivenciar, né, durante esse período de 5 anos lá em Paris. E você escreveu esse livro enquanto você estava lá? Na verdade, eu fui anotando. Enquanto eu estava lá, eu falei, não, um dia eu vou capturar essas ideias e vou condensá-las, consolidá-las num livro. Você percebeu que aquele cenário era um cenário de uma boa história, assim, que poderia dar um livro. Sim, na verdade, assim, eu estudei francês a vida toda, né, e na Aliança Francesa, e dei aula na Aliança Francesa durante o tempo também. E, na verdade, assim, eu quis já ter essa visão de que um dia eu ia contar essa história lá, realmente ver o que é Paris, ver o que é a França, e esse sonho, né, de muita gente, eu quero para fora do país, né, lá deve ser melhor. Eu queria realmente perceber se realmente eu teria essa visão, né, de lá é melhor, tudo, né, e realmente foi outra visão, outra questão que eu percebi lá, em muitos pontos. Você fez as suas anotações a partir do que você via lá e começou a escrever o livro depois quando você já estava de volta no Brasil?
Quando eu estava de volta no Brasil, eu comecei a escrever e durante a pandemia eu acelerei o processo. Eu falei, não, né, já que eu estou aqui, eu vou repensar essa história, vou ver o que eu já tenho de anotado aqui, de tudo que eu vivi. Eram pensamentos, eram anotações. E eu quis criar essas personagens, né, também. Todos eles, assim, são ficcionais, são ficções, mas também algumas assim, foram meio que mosaicos de pessoas que eu conheci lá também, sabe? Um pouquinho de um pouquinho de outro. E a gente foi criando e montando essas personagens e criando essa história a partir dessas impressões que eu já tinha, assim, guardadas, né, na mente, no coração, no caderninho e tudo. Você tem alguma coisa que você vivenciou lá, né, a partir da sua experiência e da sua posição enquanto estrangeira, apesar de você ter destacado que era um lugar de privilégio, estava numa universidade, fazendo um mestrado, uma universidade de destaque lá, né, de renome lá, mas você tem alguma situação real que você viveu, que você trouxe para o livro, que você possa contar para a gente? Olha, algumas situações, por exemplo, da questão da abordagem, dessa coisa da brasileira, né? Nossa, as brasileiras... Inclusive, eu coloco um estereótipo, né, Marcela, por exemplo, as indígenas brasileiras leem Simone de Beauvoir. Que coisa interessante, né, que alguns franceses me diziam. Ou na própria faculdade, assim, a meia voz falavam, o que ela está fazendo aqui, por que ela não volta para o país de papagaios dela? Então, assim, alguns pontos que eu falava, bom, vamos ver na nota que eu estou fazendo aqui, né, na nota final. Mas eram pequenas frases, às vezes, nossa, é o nome dela, não tem como pronunciar isso. Então, assim, umas situações... E, às vezes, há uma questão, assim, quando você vai como turista, é uma coisa. Agora, quando você vai para trabalhar, para estar lá com os colegas na universidade, então já muda um cenário um pouquinho. E eu quis colocar todas essas impressões na questão da xenofobia, na questão, às vezes, do machismo que eu via também, embora seja a terra da Simone de Beauvoir, aquela coisa, ainda há muito machismo também naquele cenário. E, realmente, o Paris é um dos personagens, né? Ele é um cenário, mas também traz essa questão de que ela quis ser a noiva, mas não podia se casar com aquele lugar, por tantas dificuldades que ela passou ali. E dificuldades justamente porque a gente está falando de uma posição de um país que também foi muito colonizador, né? Um país que realmente, de certa forma, impôs uma cultura muito, muito rica e vasta, mas também meio que deixa... eles têm muito essa questão da assimilação, né? Que todos deveriam virar franceses. Que, ai, que maravilha ser, né, francês. É muito interessante, mas temos a nossa cultura e muitos vão para lá mantendo essas origens, mantendo a cultura. E há um embate muito forte, porque eles têm uma situação de neutralidade da República Francesa, em que vemos, por exemplo, as meninas muçulmanas, né, que têm o véu muçulmano arrancado nas escolas. Então, há todas essas questões que eu quis colocar a partir dessas personagens, né, da história dessas personagens, a partir dessas mulheres e do que elas passavam, mas, assim, coloquei pinceladas dessas frases que eu ouvia lá em relação a imigração, os imigrantes. Sem falar assim, né, eu não generalizo, há franceses maravilhosos que são muito acolhedores, mas é um cenário muito difícil, inclusive muitos imigrantes diziam la France é sinônimo de souffrance, a França é sinônimo de sofrimento, porque quando você vai justamente tentar a vida, porque a situação no seu país está muito difícil, né? E víamos assim como que a condição era complicada. Eles deixaram em muitos países a língua, né, como colonizadores, mas a recepção, né, quando eles voltam, né, ou vão para lá, é muito, muito complexa. Isso que eu pude perceber. E por meio desse romance, eu quis colocar também essa situação, né, de um mote global, assim, do que eu vi lá. Em que momento você percebeu que esse livro estava pronto para a etapa de publicação, Marcela? Porque aí é um outro momento, né? Uma coisa é você escrever ali na sua intimidade, no seu espaço, construir aquela história. Outra coisa é você publicar e colocar essa história no mundo. Sim. Como é que foi esse processo? É sempre um risco, né? Essa situação de, falei, será que eu vou expor essa história, né? Será que eu vou fazer isso? Mas eu tive
grandes parceiras, né? E cito aqui a Marília, da editora Pedregulho, que leu e falou, não, bora publicar, e ela foi a grande realizadora, outros maravilhosos também. E é uma editora aqui, é uma do, editora estado, aqui né? do estado. É legal a gente dizer muito isso. Muito boa, e ela me permitiu a realização desse sonho, porque eu sempre fui uma grande leitora. E escrever um livro, como diz o Pedro Nunes, que é um grande escritor daqui do estado, e ele fala, né, que a escrita ela é um subproduto da leitura. Então, as pessoas que têm essa paixão, e eu digo que eu sou devota da leitura, porque sempre fez parte, a partir do momento que eu comecei a ler, fui muito incentivada pelos meus pais, que são grandes leitores. Há um momento da vida que a gente sente o desejo de contar histórias. Então, elas fazem tanto parte da nossa vida que eu falo, não, é um transbordamento. Né? A gente transborda histórias quando convivemos muito com elas, convivemos muito com personagens. E eu gosto muito, por exemplo, eu falo aqui, né, que a minha balada, gente, é Clube de Leitura e Sarau. São as duas baladas da minha vida. Porque gosto muito ainda, né, e gostarei para sempre, amarei para sempre, conviver com livros e personagens. E nesses espaços eu posso falar de livros, posso falar dessas personagens, posso falar dessa vida literária e da literatura, que embora eu seja advogada, seja servidora pública, tenho direito também como uma grande paixão, mas a literatura ela sempre foi realmente uma devoção para mim, é a minha vida também. E Marcela, e aí você não parou, porque aí você lançou a Noiva de Paris em 2022, mas no ano seguinte você lançou um livro de poemas, que a gente também tem aqui na nossa mesinha, e vamos falar um pouquinho dele também, porque aí já é diferente, né? Um romance ficcional, a construção é uma, e aí depois você veio para os poemas. Você sempre escreveu poemas? Já era um exercício seu? Assim, a poesia é aquele estado, né? A gente se coloca em estado de poesia muitas vezes na vida, sem precisar colocá-la no papel. E aí a gente coloca aí como o arrebol, né? O pôr do sol, situações na vida, né? Olhar para o nosso filho, ele está aí sorrindo. São situações que nos colocam em estado de poesia. E também outras situações, por exemplo, quando a gente vê uma questão difícil na política, ou sofre alguma questão no relacionamento, ou tem todas essas transformações da vida, esse correr da vida, essa correria da vida. Então, é também essa forma, esse transbordamento, você conseguir se conectar nessa frequência do estado de poesia e poder transportá-la, poder conduzi-la a uma questão de vou escrever, vou colocar no papel. Marcela, a gente vai fazer um intervalo, mas eu queria chamar o intervalo com uma poesia. Você lê pra gente? Leio, vamos ler uma poesia. Deixa eu pegar aqui e colocar meus óculos. Eu vou escolher uma aqui. É aqui do Poemas, né, do livro, também pela Pedregulho, Poemas de Arrebol. Que esse livro, na verdade, ele fala de alvorecer, do pôr do sol, né, do amanhecer, do alvorecer, dessa coisa, dos ciclos da vida, né, dos ciclos da vida. Então, de começar um relacionamento, de começar uma estrutura política, terminar, voltar, então, fala muito sobre isso. Aqui eu vou colocar um poema, né, vou ler, né, declamar, não, vou ler um poema chamado Nosso Bordado. Chegou ao ponto, desfez-se o laço, tornou-se nó. Nosso bordado virou um trapo, estopa e pó. Não veste a alma, não cobre o corpo, me deixa só. A pele nua, olhar sem luz, cara de dó. Dedal em riste, agora o amor, nada reluz. É fio de agulha, corte de linha, é ponto cruz. Obrigada, Marcela. Vamos fazer um breve intervalinho, mas a gente já volta com mais bate-papo e com mais poesia. Não saia daí. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Dedo de Prosa, hoje conversando com a escritora Marcela Neves. Ela é autora do livro A Noiva de Paris, publicado em 2022, Poemas de Arrebol, publicado em 2023. Marcela, já falamos um pouquinho sobre os seus livros, e uma coisa que me chamou muita atenção que você falou é que você é uma devota da literatura, achei isso muito forte. E normalmente os escritores, eles são excelentes leitores, né? Adoram ler, tem uma
uma intimidade com a leitura, com a literatura desde muito novo, uma coisa que foi construída ali desde a infância, desde a adolescência. Eu queria que você contasse um pouquinho pra gente como é a sua relação com a leitura e com a literatura. Então, eu tive, né, e tenho o privilégio de ter pais que são grandes leitores. Então, isso para mim foi uma grande riqueza da vida. E desde nova, desde que aprendi a ler, sempre me apaixonei pela leitura, sempre fui apaixonada por essa questão da literatura. Minha mãe era uma grande apaixonada pela literatura, meu pai já era mais de história, aquela coisa, filosofia, e minha mãe era uma grande literata. E ela era interessante porque ela tinha um respeito e uma devoção também pela literatura que ela chegava a deixar a gente sem ir à escola para poder ficar lendo ali. Olha, a Marcela me contou essa história nos bastidores. Não, eu quero que você vai contar essa história pra gente. Que eu fiquei assim, gente, minha mãe jamais deixaria eu faltar aula para ler um livro. Mas também, se ela deixasse, eu não ia nem querer ir para a escola, que eu ia só querer ficar lendo livro. Mas conta pra gente essa história que eu achei o máximo. Foi até objeto de uma crônica minha, que se chama A Leitora, que foi o seguinte, eu sempre, né, desde que aprendi a ler, comecei a ler e me apaixonei. Mas houve um momento da vida em que eu falei, vou fazer uma pegadinha aqui com a minha mãe. E perguntei a ela, falei, mãe, qual é o sentido da vida? E ela falou, olha só, minha filha, eu vou dizer, a direção da vida é a morte. Essa é a nossa única direção. Mas o sentido é você que vai dar. O sentido para a sua vida é você que vai construir. Mas se você quer uma leitura que te direcione, né, ou mais ou menos que te coloque assim, em situação de criar sentidos para a sua vida, eu vou lhe passar esse livro. E me deu 100 Anos de Solidão, de Gabriel Garcia Marques. Eu tinha 14 anos, entrei no meu quarto, falei, vou ler este livro, e fiquei simplesmente emocionada logo, né, de bate-pronto ali quando eu abri o livro e falei, mamãe, eu não vou à escola, eu só vou à escola depois que eu terminar a leitura de 100 Anos de Solidão. Ela certamente. E ela deixou, gente, eu adorei isso. Certamente. E você ficou lendo? Fiquei lendo. E ela até deixava assim uma refeição na porta. Ela foi realmente uma questão de uma situação assim meio de santuário. Eu estava ali naquela posição de ler 100 Anos de Solidão de uma forma transformadora e saí do quarto. E nova, né? 14 anos, sim, porque é um livro maravilhoso, uma referência, mas é um livro complexo, bem denso, bem né? denso. E eu até fiquei muito lisonjeada com a segurança que ela teve de me dar esse livro, né? Porque não é realmente uma literatura assim, né? Simples, né? E fiquei muito envolvida com o livro e só saí, não fui à escola. Quantos dias, mais ou menos? Uns 2, 3 dias, né? Fiquei lá dentro do quarto e falei que não ia sair. Ela, certamente, vamos lá. E realmente foi muito transformador, porque aí eu percebi, quando eu fechei 100 Anos de Solidão, eu falei, mamãe, eu vou me tornar uma devota da literatura a partir de hoje. Para a parte da minha vida, como esse religare religioso, eu vou me ligar a todo esse movimento literário, todos esses grandes autores. O que eu puder ler na vida, eu vou ler de uma forma assim, devota, de devoção. E é isso, eu trato a literatura assim, para mim é algo sagrado e convive comigo como se eu estivesse ali realmente nesse diálogo quase transcendental, assim, quase transcendente. Então eu gosto muito e foi ela que me permitiu ter essa visão tão mágica, vamos dizer, tão próxima desses grandes mestres, dessa grande literatura. Marcela, o que você gosta de ler, então? Deve ser uma pergunta difícil, né? Já que você lê muito. Mas, assim, o que você gosta de ler no seu dia a dia? Você sempre está lendo um livro? Sempre estou lendo um livro. E o que você gosta? Qual é o seu estilo, digamos assim? Os clássicos são incontornáveis, né? Os clássicos, eles sempre estão me acompanhando. Mas eu gosto muito de clubes de leitura.
gosto muito de saraus, clubes de leitura, então, assim, para mim, eu gosto de saber o que está acontecendo na literatura hoje em dia, mas também não me distancio, nem me afasto muito dos clássicos, então estou sempre alternando. Como eu sou da área jurídica também, estou sempre lendo obras jurídicas e estou numa graduação de filosofia, então assim, a minha vida gira muito em torno da leitura. E leio tudo que me aparece, então não tem muito essa... É aquela coisa, o meu irmão, ele é escritor também e ele é mais da ficção científica. Esse gênero, eu vou dizer que eu não é muito, eu ainda não estou muito familiarizada tanto assim, mas eu gosto muito agora estou lendo muitas autoras, né, porque faço parte do Clube de Leitura Leia Mulheres também, faço parte do Leia Capixabas, do Clube de Leitura da Biblioteca Municipal de Vitória, clube maravilhoso. Então, realmente, estou sempre lendo de tudo que eu posso. que aparecer, eu estou lendo. Marcele, quando a gente fala de literatura, hoje, contemporânea e tudo, a gente também tem esses movimentos, que você já até citou. O movimento de ler autores brasileiros, o movimento de ler mulheres, né? E a gente tem clássicos, né? Que sempre tem um espaço, né? Todo especial, que são os clássicos. E você falou que participa muito de clubes de livro, sua balada, né? É minha balada, gente. Sua balada, me chame para um clube de livro. Exatamente. Fala um pouquinho pra gente sobre essa experiência, né, do clube de livro, de você conhecer pessoas que também têm essa paixão e dividir, enfim, não apenas dicas, mas eu imagino que reflexões, leituras em conjunto. Conta pra gente um pouco sobre essa experiência. Eu gosto muito de compartilhar leituras, né, de partilhar esse momento. Eu falo que é a minha balada porque ali eu me sinto em casa. Né? Eu estou lendo um livro, compartilhando a leitura, cada pessoa vai dando uma interpretação, às vezes trechos e momentos que eu não percebi, ideias que eu pude compartilhar e perceber também. Então, assim, eu acho muito interessante. Eu acho que realmente deveria ser mais ampliada essa balada. Devia ser para mais gente deveria se interessar, mais pessoas deveriam se interessar pelo clube de leitura, pelo sarau, participar de lançamentos literários. Eu acho que realmente abre a mente, abre o coração para outras visões, né? Outros pensamentos. Você fica mais até esperta, porque às vezes você encontra uma pessoa e fala, nossa, há um personagem muito parecido com você e eu já sei no que isso vai dar. Então, ficamos aí mais assim, preparadas para a vida, acredito. E existem pesquisas que mostram que as pessoas que leem muito, elas são mais empáticas, né? Elas têm maior resiliência emocional para passar por determinadas coisas por conta dessa imersão que faz nessas histórias. Isso faz todo sentido. Faz, porque justamente nós conhecemos muito da alma humana por meio da literatura. Então, percebemos, porque o ser humano é um ser de repetição, percebemos repetições, percebemos como que aqueles determinados comportamentos, eles geram consequências. Os grandes mestres, ou mesmo os contemporâneos, eles já nos dão essas dicas. E falo dos contemporâneos, assim, porque o mundo está sempre em transformação e eles capturam muito bem essas transformações. Então, é importante essa leitura também dos contemporâneos, porque os clássicos, claro, condensam toda essa experiência, esse espírito do tempo e mesmo atemporal, né? Porque são obras atemporais, mas os contemporâneos também são interessantes porque justamente eles vão percebendo essas minúcias, o que está acontecendo com as mulheres nesse momento, o que está acontecendo com os jovens nesse momento. Então, assim, é interessante essa visão, assim, meio de crônica também, né? Crônica do mundo, que a literatura contemporânea passa. Então, eu acho que esse movimento tem que ser um movimento amplo, de clubes de leitura, de literatura, o livro, a gente tem que conviver com livros, né? E quanto mais pessoas, assim, maior for o número de pessoas que convivam com livros, mais teremos um espaço público melhor, sabe? Eu acredito nisso, eu acredito na cultura. Eu acredito na cultura como um avanço, né? Uma possibilidade de avanço social, avanço do humano.
Então, eu acho que o livro ele traz isso para a gente. É um instrumento, é uma ferramenta de melhoria de nós mesmos, assim, né? Do espírito humano, da sociedade. Então, realmente para mim, é o que os jovens precisam, do que os jovens precisam hoje em dia, e cada vez mais, porque estamos carentes dessa empatia. Né, dessa ética que podemos ter, vendo tudo, vendo o vilão da história, o bom da história, então percebemos quais são os caminhos, quais são os sentidos possíveis, né, por meio da literatura. Bom, se nós vamos segui-los ou não, mas percebemos as possibilidades. Então, acho isso muito interessante, muito importante para a juventude, principalmente, que está envolvida em telas, cada vez mais telas, e conteúdo rápido, um consumo muito superficial de imagens, sem muita profundidade. Então, realmente, as pessoas estão ficando sem bagagem para poder viver. E a literatura traz essa bagagem, essa bagagem. Ela vai enchendo essa nossa bagagem. Exato. Marcela, eu quero agradecer muito a sua presença aqui no Dedo de Prosa, mas eu quero, assim, antes da gente finalizar, uma poesia, que é pra gente terminar, né, Isso, vamos em alto aqui. nível. Vamos colocar aqui uma poesia que fala desse conhecimento, desse autoconhecimento também. O importante é chegar ao fundo, demover-se do superficial. A vida exige olhos abertos para enxergar a própria sombra, depois de cavar um poço profundo. No fim do túnel existe luz? Quem disse que a tarefa é tranquila? Vai além dos 12 trabalhos de Hércules. Conhecer a si mesmo é como a hidra. De cada cabeça cortada nascem duas. As mãos doem, as costas queimam, o suor escalda a pele empoeirada das ruas. A memória é fraca, esquece os caminhos, as falhas, os erros, as dores, os espinhos. Mais fácil não lembrar, mais simples não saber. Acumular o ouro de tolo do cotidiano vazio. Esconder as cicatrizes, lamber as feridas. Tapar o sol com a peneira? Falso brilhante de existências exauridas. Feixes a iluminar a depressão. Tem de mergulhar sem escafandro, duelar com o próprio brio. Disse o compositor, vai compreender, malandro, viver e aprender são um desafio. Sobre o âmago da alma, a verdade de si, que é feita de trauma, mas também de devir. Tome coragem, vá. Não adianta fugir. Muito obrigada, Marcela. Muito obrigada. Agradeço imensamente. Programa maravilhoso. Muito honrada. O nosso programa Dedo de Prosa de hoje termina aqui. Eu agradeço a sua companhia. Continue com a nossa programação. TV Alice, mais perto de você.